Gostaria de convidar a toda a igreja a abrirem as suas Bíblias, o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós faremos a leitura de todo este capítulo. Atos, capítulo 1. Vamos acompanhar a leitura, os irmãos acompanhem a leitura, que eu farei de todo o capítulo 1. Palavras escritas por Lucas, o evangelista, o médico. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar.
E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Nós vamos orar. Antes de orar, eu vou fazer um pedido às crianças presentes. Vocês que já sabem escrever, anotem num papel, num caderno, tudo aquilo que vocês entenderem daquilo que nós vamos falar no sermão de hoje. E qualquer dúvida que você tiver, depois você me procure para a gente poder então conversar sobre o sermão de hoje. Vamos orar agora, irmãos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Teu Espírito agora fale com cada um de nós, iluminando os nossos corações, nos dando, Senhor, entendimento da Tua palavra, e que esta noite, Senhor Deus, seja uma noite de mudança em cada coração aqui presente. Que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor, ó Pai, molde o caráter de Cristo em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no mês de julho de 2025, exatamente hoje, dia 6 de julho de 2025, mês este em que nós celebramos mais um aniversário da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Mantina, e neste ano em especial, 70 anos. 70 anos de história, 70 anos, eu coloquei na pastoral do boletim, 70 anos de lutas, mas também 70 anos de bênçãos. E como eu falei agora há pouco na liturgia, nós ainda estamos deste lado da eternidade, nós ainda vivemos no céu. E enquanto Deus nos der vida, enquanto Deus permitir, enquanto for o tempo determinado por Deus, esta igreja local vai existir neste lugar. E conforme nós temos aprendido na exposição do livro de Apocalipse, que nós fizemos uma breve interrupção nesse mês, nós sabemos que chegará um tempo próximo ao final da história em que esta igreja local e todas as demais igrejas locais espalhadas pela face da terra deixarão de existir. Haverá um tempo em que vai se levantar o anticristo, o homem da iniquidade, a personificação do mal, e este homem ordenará a perseguição em massa da igreja, e toda a geração de crentes, a última geração de crentes, será perseguida e será morta por ordem do anticristo. Mas isso, ao invés de nos trazer medo, nos trazer angústia, nos trazer pavor, deve nos trazer esperança, que é a palavra-chave lá do livro de Apocalipse que nós temos aprendido. Aquele livro ele foi escrito para dar esperança aos crentes do final do primeiro século que passavam por perseguições e a todos os crentes durante toda a história, para mim e para você. Então, hoje nós vivemos um tempo bom, um tempo de liberdade, um tempo de celebração, de comemoração, de aniversário. Mas haverá um tempo que nossos filhos, nossos netos, aqueles que vierem depois de nós, no futuro, não terão a mesma liberdade que nós temos hoje. E aí você pode pensar, pastor, mas para que falar do futuro? Nós devemos falar do futuro. Sim, porque nós vivemos num contexto escatológico. Nós não vivemos o aqui e agora como se não houvesse amanhã. Nós vivemos o hoje, sim, o presente, mas olhando para o futuro e sabendo que no futuro as promessas de Deus se concretizarão. E a Bíblia é um livro de promessas, meus irmãos. Na Bíblia nós temos muitas promessas e várias dessas promessas já se cumpriram. Todas as promessas do Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Cristo e foram cumpridas nele. E depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele fez promessas, algumas já se cumpriram e outras ainda se cumprirão. E dentre as promessas que se cumprirão, nós temos a volta de Cristo, que nós temos estudado aqui aos domingos, domingo após domingo, no livro de Apocalipse. Então nós estamos esperando uma promessa ser cumprida. Nós estamos esperando pela volta de Cristo. E o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos o cumprimento das promessas do Senhor?
Bom, aqui no texto que foi lido, nós também temos o contexto de uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, e essa promessa em breve se cumpriria. Que promessa era essa? A descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, ele agia no Antigo Testamento de maneira diferente da qual ele age a partir do Novo Testamento. O Espírito Santo no Antigo Testamento, meus irmãos, ele não havia sido derramado sobre a igreja ainda. O Espírito Santo, obviamente, ele já existia, ele é Deus, então ele é eterno. O Espírito Santo já estava lá na criação, criando, pairando sobre a face das águas. Porém, de uma maneira interessante até, no Antigo Testamento, os crentes em geral não possuíam em si o Espírito Santo em sua plenitude. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele entrava e saía das pessoas. Um exemplo muito claro no Antigo Testamento é Sansão. Sansão, você sabe muito bem, as crianças que estão aqui devem se lembrar da história de Sansão, foi um homem muito forte. Foi um juiz de Israel. Foi um homem que libertou Israel dos seus inimigos. Porém, Sansão tinha uma força sobre-humana. Nenhum homem na terra era tão forte como Sansão. Alguns domingos atrás eu citei duas figuras conhecidas na internet, o Bitelo, com toda a sua força ali, e o Pantera, dois homens muito fortes. Mas vejam, Sansão colocava esses dois e todos os demais halterofilistas no bolso. Sansão tinha uma força enorme. Porém, a força de Sansão não estava em si mesmo. A força de Sansão não estava em seus músculos. A força de Sansão estava no Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você vai lá no texto de Juízes, ele entrava em Sansão, e quando o Espírito Santo entrava em Sansão, ele tinha uma força descomunal. Mas, a partir do momento que ele revelou um mistério que ele não deveria revelar aos seus inimigos, no caso Dalila, a mulher com quem ele estava tendo um relacionamento, que era do povo inimigo, os seus cabelos foram cortados e a força não estava nos seus cabelos, mas no próprio Espírito Santo, porque o texto diz que quando os cabelos de Sansão foram cortados, o Espírito saiu dele. A mesma coisa vai acontecer mais tarde. Davi, ou melhor, Saul. Saul, ele é ungido rei de Israel, o Espírito Santo ele entrou em Saul, ele conduziu Saul para reinar sobre Israel, mas quando Saul desobedeceu a Deus, o Espírito Santo deixou Saul e no lugar Deus colocou um espírito maligno que atormentava Saul. E veja que coisa interessante, Saul não era eleito, Saul não foi salvo. Mas Saul foi receptáculo do Espírito Santo por um tempo determinado para fazer a vontade de Deus. Só que naquela mesma época, naquela mesma ocasião, o Espírito Santo ele vai para Davi. E aí, Davi, o pastorzinho de ovelhas esquecido pelo seu próprio pai, se torna o maior rei de Israel, o maior salmista de Israel. Não pelo poder de Davi, mas pelo poder do Espírito Santo que habitava em Davi. Tanto que quando Davi comete o pecado com Batseba, ele vai escrever depois de arrependido o Salmo 51 e lá ele diz o seguinte: não me retires o teu Santo Espírito. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele entrava e saía das pessoas. Eu tinha que dar essa explicação para você entender o que Jesus está prometendo aqui no texto de Atos. No versículo 5, Jesus ele disse o seguinte aos seus discípulos, Jesus ressurreto, porque João, na verdade, batizou com água, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o que Jesus estava prometendo aqui era um derramamento do Espírito Santo que não havia acontecido ainda.
Os crentes no Antigo Testamento, eles não tinham a plenitude do Espírito Santo. Isso aconteceria 10 dias depois. Jesus, ele morreu, Jesus, ele ressuscitou, Jesus, ele passou 40 dias ressurreto com discípulos e aí ele sobe aos céus. E lá no versículo 6, os discípulos disseram o seguinte, eles estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vejam, os discípulos eles tinham a preocupação que nós também temos hoje. Quando será a volta de Cristo? Quando será a restauração de todas as coisas? É claro que aqui a preocupação dos discípulos não era apenas uma escatologia espiritual, ou seja, a volta de Cristo para que ele reine sobre a terra, mas eles estavam preocupados apenas com Israel, apenas com a sua nação. E Jesus ele fala o seguinte no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então veja, Jesus está falando aqui o seguinte, olha, vocês não devem saber o tempo ou os tempos ou as épocas que pertencem apenas ao Pai. Nós queremos sim que Jesus volte, eu espero que você queira, eu espero que você deseje, Maranata, vem Senhor Jesus, eu espero que você não esteja acomodado a este mundo. Sim, este mundo, ele oferece coisas boas. Deus, pela sua graça, nos concede muitas bênçãos neste mundo, mas este mundo é mau. Por mais que você tenha uma vida boa, por mais que você tenha uma vida cheia de bênçãos, por mais que você passe momentos alegres nesse mundo, este mundo não é o nosso lugar. Até porque nós sabemos muito bem, a nossa vida neste mundo é curta, é breve e pode acabar num piscar de olhos. Então, sim, o grande desejo do cristão é que o Senhor Jesus volte, que todas as promessas bíblicas sejam cumpridas e Ele volte. Mas enquanto isso não acontece, o que nós devemos fazer? Vamos tirar algumas lições desse texto, meus irmãos, que foi aquilo que os discípulos fizeram enquanto aguardavam uma promessa dada por Jesus, que era o derramamento do Espírito Santo. Nós já sabemos, pelo capítulo 2, que ele já foi derramado. Você é um crente, então você foi batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda experiência, uma segunda bênção que o crente tem, mas o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a sua conversão. E se você é um convertido, se você é salvo, se você é cristão, então você já foi batizado com o Espírito Santo. Essa promessa já foi cumprida na sua vida. Se você não é um cristão, então arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo para que essa promessa seja cumprida na sua vida. Mas se você já tem o Espírito Santo, essa promessa já foi cumprida. E agora nós aguardamos uma outra ou outras promessas referentes à vinda, à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que a gente faz agora? Senta e espera? Como que deve ser a minha vida e a sua vida enquanto as promessas de Deus não se cumprem? A gente senta e espera, descansa, deitado em berço esplêndido? Não, não é isso. Enquanto nós aguardamos o cumprimento da promessa de Deus, nós como igreja, esse texto vai nos ensinar, nós podemos e devemos tomar duas atitudes. Esse texto vai nos mostrar duas atitudes que nós devemos tomar enquanto aguardamos o cumprimento das promessas. A primeira delas, enquanto nós esperamos, nós oramos juntos. Então, o contexto todo do texto em que nós vamos meditar aqui nesta noite está do versículo 1 até o 11. Então, Jesus prometeu a descida do Espírito Santo. Jesus disse que os discípulos não precisavam conhecer os tempos ou as épocas, mas que eles deveriam ser testemunhas em todos os lugares. Eles deveriam falar de Cristo, eles deveriam pregar o Evangelho.
E dito isto, no versículo 9, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, a uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 10, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Temos uma promessa aqui. E se nós hoje não aguardamos mais a promessa da descida do Espírito Santo, porque ele já desceu sobre nós, esta promessa do versículo 11, nós estamos aguardando. Assim como eles também estavam. E o que eles fizeram? Olha para o versículo 12. Então, preste atenção nessa palavrinha. Então. Esse então, ele vai ligar o versículo 11, ou seja, a promessa, com a atitude deles. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade como 1 quilômetro. Talvez algumas versões da Bíblia já estejam com o valor atual aí, né? A jornada de um sábado, 1 quilômetro. Agora preste atenção, versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O cenáculo era uma sala bem grande que algumas casas naqueles tempos possuíam. Uma sala que ficava na parte de cima da casa. Algumas casas tinham. E provavelmente foi o mesmo lugar onde Jesus e os discípulos participaram da Páscoa. Subiram para o cenáculo onde agora preste atenção aqui, reuniram. Estavam reunidos, quem? Conta comigo. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Quantos? 11. 11 discípulos. Não eram 12? Eram. Só que você deve se lembrar que o 12º era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele traiu Jesus, ele deixou de ser contado entre os 12. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Com um pouco mais de detalhes. Mas aqui nós temos os discípulos fiéis, os apóstolos. E eles estavam reunidos. Não foi cada um para o seu canto. Não foi cada um para a sua casa. Mas eles se reuniram. Mas eles não ficaram somente eles. Não era a nata da igreja. Não eram apenas os pastores, os presbíteros, os apóstolos da igreja. Não eram apenas os líderes da igreja. Mas olha o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que nós temos aqui? A igreja reunida. Todos, versículo 14, todos, quem? Os líderes da igreja, os apóstolos, com quem? Com as mulheres. Que mulheres? Bom, nós sabemos que Pedro, ele era casado. E outros apóstolos provavelmente também eram. Então aqui nós temos, meus irmãos, casais na igreja, famílias na igreja. E como é bom ver famílias na igreja. Como é bom ver casais na igreja. Por isso que a Bíblia ensina de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, que o casamento, ele é um ato espiritual. Ele não é apenas um ato ou um relacionamento, melhor dizendo, emocional e também físico. De fato, o casamento, ele é emocional. Sim, o casamento também é físico, mas acima de tudo, o casamento, ele é espiritual. Deus criou o casamento. E quando Deus criou o casamento, Ele disse, muito bom. Como é que eu sei disso? É só você ir lá para o texto de Gênesis capítulo 1, no final, no capítulo 31, quando Deus termina a criação, e Ele diz, viu Deus que era
muito bom. A cada dia, a cada ato criacional de Deus, Moisés nos escreveu que viu Deus que era bom. Mas quando Deus termina a criação, e você se lembra quais foram as últimas duas criaturas? O homem e, por último, a mulher. E o texto de Gênesis capítulo 2 nos diz que Deus fez Adão cair em profundo sono e ele toma uma costela de Adão, ele forma uma mulher e Adão então acorda e Deus, como o pai da noiva, eu estive recentemente num casamento e é lindo você ver aquilo, o pai da noiva trazendo a noiva até o noivo. E ali em Gênesis 2 é isso que nós vemos o pai da noiva, aquele que criou a noiva, ele trazendo a noiva até o noivo, e Adão olha e fala: uau, afinal esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. O casamento é bênção, porque foi Deus quem criou o casamento. Por isso que jovens crentes se casam com jovens crentes. Porque não é apenas, eu me apaixonei por ele, não. Ele serve ao meu Deus, ela serve ao Senhor. Por isso que jovens, adolescentes, se vocês desejam se casarem, já orem: Senhor, prepara para mim um varão do Senhor, uma varoa do Senhor, porque eu quero estar com a minha esposa, com o meu marido e com os meus futuros filhos, reunidos, cultuando a Deus. É isso que a gente vê aqui em Atos 1:14. Eles estavam reunidos com as mulheres e com Maria. É lindo isso, porque é a última vez que Maria aparece na Bíblia. Lucas, muito cuidadoso. É interessante que Lucas, ele escreveu os seus livros de uma maneira diferente dos outros evangelistas. Lucas, ele não andou com Jesus. Por exemplo, Mateus foi um dos discípulos, ele andou com Jesus. João, outro discípulo, ele andou com Jesus. Marcos não foi discípulo, mas Marcos, ele tomou, segundo a tradição histórica, Marcos, ele tomou o relato de Pedro. Então Marcos, ele se reuniu com Pedro e Pedro narrou tudo para que Marcos registrasse. Lucas não, Lucas ele fez uma investigação para escrever o seu evangelho e mais tarde escrever o segundo livro, o livro de Atos. E pela última vez na Bíblia, nós vemos no livro de Lucas, o livro de Atos, escrito por Lucas, Maria. Os católicos romanos acusam, muitas vezes, os evangélicos de não gostarem de Maria. Muito pelo contrário, nós amamos Maria. Tanto que o anjo vai dizer que Maria, ela era agraciada, salve agraciada. E é interessante que lá em Lucas capítulo 1, Maria, no Magnificat, o cântico de Maria, ela vai dizer o seguinte, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. Agora preste bem atenção comigo, meu irmão, minha irmã. Quem é que precisa de Salvador? Pecadores. Ela diz, meu Salvador. Hoje eu estava mostrando isso para a classe de catecúmenos. Eu peguei uma Bíblia católica que eu tenho, mostrei para eles. Meu Salvador. Os católicos acham que Maria era santa. Sim, ela era santa no sentido de santificada, assim como eu e você somos santos, santificados. Mas a própria Maria reconheceu que ela precisava e ela tinha um Salvador. E o próprio anjo a chamou de agraciada. Quem é que precisa da graça? Pecadores. O anjo disse, alegra-te muito favorecida. Quem é que precisa do favor de Deus? Pecadores. E nós não vamos ver na Bíblia, meus irmãos, Maria sendo uma intercessora entre a igreja e Deus.
Nós não vamos ver Maria na Bíblia recebendo orações. Pelo contrário, a última vez que nós vemos Maria na Bíblia, ela está orando. E ela não está sozinha. Ela está com os irmãos de Jesus, os seus filhos, os filhos de Maria. Isso é mais uma prova que a doutrina da eterna virgindade de Maria, exposta, defendida pela Igreja Romana, está errada. Porque você sabe muito bem que quando Maria concebeu, ela era virgem. Sim, ela diz ao anjo: eu não tenho relação com homem algum. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele amava Maria e ele pensou em deixá-la secretamente, mas um anjo lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, vai dizer que o que foi gerado em Maria havia sido do Espírito Santo. Maria não havia cometido nenhum pecado contra Deus ou contra o próprio José. José recebeu Maria como sua esposa, e o texto lá em Mateus capítulo 1 vai dizer que ele não a conheceu até o nascimento de Cristo. O que é conhecer na Bíblia? Um casal conhecer? É o relacionamento íntimo, o relacionamento sexual. Então Maria era uma mulher como qualquer outra, uma esposa como qualquer outra. Depois do parto, depois do nascimento de Cristo, ela teve a sua vida conjugal com o seu marido José. E eles tiveram filhos. Maria foi virgem até o parto. Já pensou nisso? Como que você acha que Maria deixou de ser virgem? No parto. Foi um parto normal. E depois, ela teve a sua vida como esposa. Ela teve filhos. E é incrível, meus irmãos, que os filhos de Maria, eles não acreditavam em Jesus. Os filhos de Maria, eles duvidavam que Jesus fosse o Cristo. Lá em Marcos 3, capítulo 3, versículo 21, nos diz que os parentes de Jesus saíram para prendê-lo, pois diziam: está fora de si. E quem eram esses parentes? Marcos 3,31 diz que eram a sua mãe e os seus irmãos. Nem a própria Maria cria que Jesus podia ser o Messias naquele momento. Lá em João capítulo 7 também, João nos relata que os irmãos de Jesus não criam nele. E meu irmão, minha irmã, como é doloroso aquela pessoa da sua família não crer em Jesus. Aquela pessoa, aquele seu irmão, aquela sua irmã, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu sobrinho, seu avô, aquela pessoa que você ama tanto, te vendo para a igreja e zombar de você. Lá em João 7 mostra isso. Jesus estava indo para Jerusalém adorar. Aliás, ele está indo para Jerusalém para a festa. E os irmãos dele não criam nele. Mas olha o milagre aqui. Os irmãos estão no culto. Estão na reunião de oração. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Paulo relata que depois de ressurreto, Jesus apareceu a Tiago, um dos seus irmãos. Aqueles que duvidavam de Cristo, a família do próprio Cristo duvidava dele, eles se converteram e eles estão reunidos aqui orando. Irmãos, nós estamos aguardando as promessas do Senhor. E o que a gente faz enquanto a gente aguarda? A primeira coisa que nós vemos aqui, nós nos reunimos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável ver a igreja no dia do Senhor reunida. Ó, como é bom e agradável verem vocês nestes bancos reunidos. E ó, como é triste ver irmãos que não vieram. Alguns com motivos lícitos, enfermidade, viagem, cuidando de alguém enfermo, mas outros não. Outros que trocaram o culto ao Senhor, a santa convocação, a reunião, a assembleia dos justos, por outras coisas, por outras atividades. Como que é o nosso domingo?
se eu não tiver nada para fazer, se eu não tiver um convite, se eu não tiver um aniversário, se eu não tiver qualquer outra coisa, então eu vou na igreja. Mas se pintar um churrasco, se pintar um aniversário, se pintar alguma outra coisa mais interessante, aí eu vou. Culto, eu vou todo culto, todo domingo. Porque faltar um só não vai fazer diferença. Olha de novo para a sua Bíblia aqui, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes. A palavra grega aqui no original, que Lucas escreveu, essa palavra significa num só pensamento. Eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo pensamento. Apesar de suas diferenças, não eram pessoas iguais. Esses 11 homens, mais as mulheres, mais Maria, eles não eram iguaizinhos. Eles não eram formatados, eles eram igual a gente, eles eram gente como a gente, eles eram pessoas pecadoras diferentes. Tinham também as suas diferenças, as suas divergências, mas, aguardando o cumprimento da promessa, eles deixaram as suas diferenças de lado e se uniram em oração. E, meus irmãos, como nós oramos pouco e oramos menos ainda reunidos. Gostaria de acreditar que todos aqui tivessem uma vida regular de oração diária. Isso é bom. Se você tirar tempo todo dia para orar, continue fazendo isso. Não deixe de fazer isso. Porque a coisa mais difícil de um cristão fazer é orar. Sabia disso? É a mais simples, mas também a mais difícil. Sabe por quê? Porque a gente vai ter outras coisas para fazer. Uma mulher, uma irmã, ela sempre vai ter coisas na sua casa para fazer. Se ela tem lá a sua profissão fora, se ela trabalha fora de casa, quando ela chega em casa, mesmo que outra pessoa limpe a sua casa, organize a sua casa, ela vai arrumar outras coisas para fazer. O homem também tem muitas coisas para se fazer. E quando não se tem nada para fazer, a gente quer descansar. A gente tem telas diante dos nossos olhos. A gente tem streaming, a gente tem séries, a gente tem televisão, a gente tem um monte de outras coisas e distrações que tentam tirar o nosso tempo de oração. E ainda mais, tentam tirar o nosso tempo de reunião de oração. Perseverar unânime em oração. Nesta semana, nós vamos ter essa oportunidade. A partir de amanhã até sexta-feira. Todos os meses. Uma semana por mês. E eu tenho certeza que será bom. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações. Mas que isso seja um hábito nosso. Um hábito desta igreja. Reunir-se para orar. Muitos não vêm em todas as igrejas locais da face da terra. Quando se fala em reunião de oração, são poucos os fiéis. Quando você fala em um almoço, um jantar ou algum outro tipo de celebração, muitas pessoas vêm. Mas quando a gente fala em reunião de oração, tem outra coisa para fazer. Os nossos irmãos do passado nos ensinaram que eles perseveravam unânimes em oração. Essa deve ser a nossa primeira atitude enquanto nós esperamos a volta de Cristo, o cumprimento da promessa, perseverança unânime. Mas o texto nos ensina uma segunda atitude ainda. Enquanto nós esperamos, nós devemos agir. Sim, porque a oração nos dá direção. Você, como crente, não deve tomar nenhuma atitude sem antes orar. Nada! Quando nós acordamos, antes de nós fazermos qualquer outra coisa, o nosso hábito deveria ser a gente acordar e orar. Acordar e agradecer porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã.
Orar agradecendo porque nós temos vida, temos fôlego de vida. Orar agradecendo porque temos a oportunidade de viver mais um dia que talvez seja o último. A gente não sabe. Só que depois da oração, o que a gente faz? A gente sai da cama e vai fazer as nossas coisas. Vai trabalhar, vai servir. Mas antes de qualquer ação, nós precisamos orar. E aqueles homens e aquelas mulheres, eles oraram. E o versículo 15 vai nos dizer que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora se compunha a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Bom, eles estavam orando, certo? Reunidos, os apóstolos, as mulheres, Maria, os filhos de Maria, todo mundo reunido, orando, unânimes, perseverando, todos os dias. Eles se reuniam no cenáculo para orar. Aí Pedro entendeu uma coisa. Lendo as Escrituras, lendo o livro dos Salmos, ele entendeu uma coisa. Ele entendeu que Judas Iscariotes fazia parte do plano de Deus. Inclusive, a própria Escritura no livro dos Salmos já havia profetizado a respeito do traidor. E você sabe da história aqui, Lucas ele é detalhista. E interessante que Lucas, como médico, ele cita detalhes que outras pessoas não citariam, que outros autores bíblicos não citariam. Como é que Judas morreu? Você se lembra? Os textos dos evangelhos dizem que ele foi e se enforcou. Mas Judas nos acrescenta um detalhe aqui. Que detalhe? Olha o versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Os comentaristas de Atos, eles têm uma divergência aqui. Alguns acreditam que Judas se enforcou e, já morto, a corda se arrebentou e ele caiu. Outros acreditam que ele ainda estava vivo na corda e a corda se arrebentou, ou o galho de uma árvore que ele tenha amarrado se quebrou e ele caiu. E o que aconteceu quando ele caiu? Se ele estivesse vivo, teria sido pior. Diz que o versículo 18, o corpo dele rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. O corpo de Judas abriu no meio e as tripas saíram para fora. Terrível, né? É incrível como homens e mulheres maus na Bíblia tiveram mortes trágicas. Jezabel, por exemplo, ela foi jogada do alto e ela morreu esmagada por cavalos. E quando voltaram para enterrá-la, os cães tinham comido todo o seu corpo. Só havia sobrado as mãos e o seu crânio. E Judas, não sabemos se ele chegou a morrer enforcado, mas se ele não morreu, então foi pior ainda. Se ele já estava vivo ainda, ele cai e seu corpo se abre no meio.
Por que Judas ele faz questão de registrar estas palavras de Pedro? E por que Pedro falou isso para a igreja? Para mostrar o seguinte, que os que rejeitam a Cristo terão um final trágico, muito trágico. Os que não amam a Cristo, os que abandonam a Cristo, os que não creem no nome de Cristo, terão um final trágico. E a gente tem aprendido isso nas nossas exposições de Apocalipse. O que é o inferno? O que é o lago de fogo e enxofre? O que é o lagar da ira de Deus? É um lugar horrível, é um lugar da ira, é um lugar de sofrimento eterno. E é disso que nós fomos libertos, meus irmãos. Dessa trágica morte eterna. Um ímpio pode até ter uma morte tranquila, morrer dormindo. Todo mundo quer morrer dormindo, né? Porque se você morrer dormindo, você não sofre, né? Morreu dormindo, que bom. Uma pessoa sem Cristo pode morrer dormindo. Mas na hora que a sua alma sair do seu corpo, ela vai direto até o Criador, diz Eclesiastes. E lá ele se encontra com o Criador. E esse encontro não vai ser agradável. Vai ser terrível. Mas Pedro, então, ele relata isso para mostrar que o que é a morte sem Cristo. Mas ele entende, a oração deu esse entendimento, levou a esse entendimento, que precisava ocupar o lugar de Judas. Alguém precisava ocupar o lugar de Judas. Ele entende pelo texto bíblico, aqui no versículo 20, no texto de Salmos, que tome outro o seu encargo. Então o que acontece? Outra pessoa tinha que tomar a 12ª cadeira. Ah, pastor, mas e Paulo? Paulo foi o 13º apóstolo. Paulo, ele mesmo fala que foi um apóstolo contado fora de tempo. Paulo não estava entre os 12. Então Pedro entendeu o seguinte, pela palavra de Deus, pelo texto de Salmos, que um outro homem que havia acompanhado os 12 desde o batismo de João até a ressurreição, que tinha sido testemunha do Cristo ressurreto, deveria tomar a cadeira de Judas, o lugar de Judas. Você deve se lembrar da frase famosa de Augusto Nicodemos, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Mas aqueles estavam vivos ainda. Aqueles estavam vivos ainda. E aqueles precisavam de um 12º vivo. E ali eles fazem uma eleição. O texto vai nos dizer que haviam 2 que poderiam ocupar esse lugar. Um homem chamado José, Barsabás, e outro chamado Matias. O que eles fizeram? Versículo 24, o que eles fizeram? Orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. E aí o versículo 26 diz que eles fizeram o quê? Lançaram sortes. O que é isso, pastor? Não tem sorte. Sorte aqui não é sorte contrário de azar, é sorteio. Eles pegaram, imagino que deve ser algo mais ou menos assim. Papelzinho, José Barsabás. Outro papelzinho, Matias. Colocaram num saco, balançaram lá, abriram o papelzinho, Matias, foi você. Era a forma como eles faziam. Mas o ponto aqui é que em tudo eles oravam. Oravam e agiam. Então, meu irmão, minha irmã, ore, sim. Vamos nos reunir para orar? Sim. Vamos marcar e comparecer em reuniões de oração? Sim. Mas depois da oração vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas. Vamos pregar o Evangelho. Na igreja temos muitas coisas a se fazer. Se você é um crente de verdade, você tem dons. Deus te deu dons, o Espírito Santo te concedeu dons. E nenhum crente está na igreja de braços cruzados, com o bumbum no banco, sem fazer nada. Ele tem que achar o seu lugar para servir, para trabalhar. Certamente que José Barsabás, que não foi eleito o seu 12º apóstolo, ele vai fazer outra coisa.
Então pode ser que você não tenha nenhum cargo na igreja, você não tenha nenhum cargo eletivo na igreja, você não seja um oficial, você não participe da diretoria de alguma sociedade interna, mas isso não significa que você não deve trabalhar na igreja, servir ao Senhor, fazer algo para a glória dele, e não somente dentro dessas quatro paredes, mas no contexto em que Deus colocou você, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, como testemunha pregando o Evangelho do Senhor. Então, meus irmãos, essas duas atitudes esse texto nos ensina. Sabemos que o Senhor Jesus vai voltar. Breve, Maranata vem, Senhor Jesus. Então, enquanto você espera, não fique parado no seu lugar. Não fique aguardando como quem aguarda um ônibus chegar. Mas tome essas duas atitudes. Vamos orar. Orar em casa? Sim, vamos orar em casa. Mas vamos criar o hábito de nos reunirmos para orarmos juntos. Todas as quintas-feiras na igreja nós temos reunião de oração. E os poucos que aqui participam sabem que são poucos que participam. Poderíamos ser mais. E certamente, meus irmãos, que se esta igreja fosse uma igreja que se dedicasse mais à oração, nós veríamos os milagres de Deus acontecerem. Aqui nós vemos o milagre, os irmãos de Jesus convertidos. Então venha orar. Venha orar amanhã, terça, quarta, quinta, sexta. Venha orar todas as quintas. Todas as oportunidades que a igreja se reunir para orar, oremos. Mas não fiquemos apenas na oração. Oramos, então nós temos a direção de Deus para agirmos, para fazermos aquilo que Ele requer de nós. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.